pela pregação, pelo ensino da sua palavra. Então, obrigado, irmão Milton, aí por suas iniciativas, por sua dedicação também à pregação e à transmissão. Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Como já disse, tenho aqui o privilégio de estar sendo socorrido, ajudado pelo Henrique e a Vanessa. Já estiveram aqui comigo outras vezes me ajudando e hoje eles voltaram. E qualquer dúvida que surgir durante o estudo, você pode perguntar, como sempre temos feito, e teremos prazer em responder para você depois da oração final, quando concluirmos o estudo. Então, dúvidas sobre o estudo, você pode fazer. Se tem qualquer outra dúvida, você pode mandar via daí WhatsApp, que eu com prazer vou responder para você. Também quero fazer um agradecimento e uma saudação especial a um grupo de irmãos que já viraram amigos, que eu tive o privilégio de conhecer esta semana. Nesta semana, a convite do irmão Carlos, da Igreja Central de Recife, nós tivemos o privilégio de fazer uma semana especial profética, todas as manhãs, às 6 da manhã até às 7. E ali eu conheci muita gente querida lá do Recife. E eu mando aqui o meu abraço a vocês, meu muito obrigado também pela participação, pelo envolvimento e por serem também os novos divulgadores deste trabalho aí na cidade e também na região. Muito obrigado a todos os amigos lá do Recife, da Igreja Central e outras igrejas também que estiveram envolvidas nesta semana. Mais uma vez, eu quero deixar minha palavra de gratidão a todos que, de uma forma ou de outra, estão contribuindo tremendamente para que a palavra do Senhor chegue a muitas pessoas, sendo propagadores, compartilhando nas suas redes sociais os temas que aqui são apresentados. Muito obrigado a todos que mandam os links das reuniões, mandam depois os áudios. Que Deus abençoe muito a você. Como disse já outras vezes, preparar o tema e apresentar o tema é importante, mas é muito mais importante o que você faz, em divulgar, em compartilhar. E eu queria te agradecer muito por você compartilhar o painel que eu mando, a propaganda que eu mando anunciando que a hora e o tema, e depois compartilhando aí no seu Facebook, na sua rede social, o que está acontecendo. Muito obrigado. Eu queria pedir para vocês também se unirem em oração pelos nossos irmãos que estão contaminados com o coronavírus. Essa semana, na quarta-feira, sepultamos um membro de nossa igreja que foi atingido pelo vírus e não suportou, e na quarta-feira ele veio a falecer. O pastor de nossa igreja, que estava infectado, graças a Deus reagiu bem e já está em casa. Mas eu queria pedir a você que continue a orar pela nossa igreja, pela nossa família cristã, que está sendo também atacada por esse vírus. E quero mais uma vez deixar minha gratidão a todos vocês que se organizaram para dedicarmos este momento para conhecer um tema especial. O tema que foi programado é as 3 maiores fake news. Nós vivemos em tempo de fake news e Satanás também preparou três fake news para este tempo, e nesta tarde nós vamos conhecer. Então não esqueça de estar em oração, porque esse tema é muito sensível e mexe com muitas coisas que vai irritar o autor do mal. Então esteja aí em oração para que tudo funcione, para que a internet funcione, para que tudo esteja bem e possamos ter aqui o nosso estudo plenamente. Eu quero te convidar a orar para então iniciarmos o tema desta tarde. Bondoso Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado pelo privilégio de vivermos mais este momento. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por termos a tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra como devemos
agir diante das mais diversas situações. E nesta tarde vamos estudar um tema muito sensível. E eu quero pedir ao Senhor sabedoria para todos nós, para eu que vou apresentar e para os meus amigos que estão assistindo, estão ouvindo esse tema. Que todos nós tenhamos a iluminação do Teu Espírito para compreender o tempo que estamos vivendo e o perigo que corremos neste tempo. Que possamos entender os desafios que temos para esse tempo. Mas também, ó Deus, quero pedir pelas famílias que estão enlutadas neste momento, que nessa semana perderam seus familiares. Quero pedir por aqueles que estão em casa ou nos hospitais lutando pela sua vida. Que o Senhor, Deus de misericórdia, de bondade, abençoe os médicos, abençoe os remédios para que essas pessoas, pela Tua graça, se esta for a Tua vontade, possam ser restauradas. Abençoa-nos agora ao abrirmos a Tua palavra. Por Jesus pedimos. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a você que está conectado pelo Facebook ou pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de estudo. Como disse, nós estamos em época de fake news, notícias falsas, boatos, mentiras. E qual é o desafio que Deus deixou para esta geração? Então vou fazer uma pequena regressão no tempo, para mostrar que Deus sempre deixou desafios para gerações específicas. Por exemplo, para Abraão. Qual era o desafio de Deus para Abraão? Era sair de Ur e ir para um lugar totalmente desconhecido e incerto. Para Noé, era construir um barco numa época que não havia chuva. Para Moisés, era voltar ao Egito e libertar o povo de Deus que estava lá cativo e conduzi-los até a terra prometida. Para João Batista, era preparar o seu povo para a chegada do Messias. Para Paulo, era levar o evangelho aos não-judeus, em todo o mundo conhecido da época. Para João, o apóstolo João, para o apóstolo João, era revelar para a igreja do fim todo o projeto de Deus, que compunha em duas coisas: o projeto de restauração, de modificação desse sistema, deste mundo, e também de preparar os remanescentes, preparar a última geração para enfrentar os enganos de Satanás. O grande desafio dado ao velho apóstolo João era revelar o projeto de Deus, contar todos os sonhos de Deus e também preparar a igreja, preparar o povo de Deus aqui nesta terra para enfrentar os enganos, as astúcias, as malandragens de Satanás. Profeticamente, se você pegar as profecias, e você que está me assistindo, creio que compreende bem as profecias, pelas profecias nós estamos vivendo no tempo do fim, vivemos em tempos especiais. E neste tempo nós precisamos conhecer duas coisas com profundidade. Primeiro, tudo que Deus revelou. Conhecer a palavra de Deus, de fato, plenamente. Conhecer por mim mesmo. Eu tenho que saber as coisas. Eu não posso saber pelo conhecimento do outro. Eu não posso viver pelo conhecimento do outro. Eu tenho que viver pelo meu próprio conhecimento. Essa é a primeira coisa. E a segunda, eu tenho que conhecer todas as estratégias, as malandragens, os enganos de Satanás. A pergunta que temos que fazer agora é a seguinte: qual é um dos maiores desafios que teremos que enfrentar nos últimos dias? Bem, um dos maiores, não é o único, mas um dos maiores desafios é não sermos enganados. Mas enganados não por uma pessoa, enganados por Satanás. O nosso grande desafio no tempo do fim, nesse tempo, é não sermos enganados, porque a prática de Satanás, o grande trabalho dele é enganar. E ele começou fazendo isto lá com Adão e Eva no jardim, especialmente com Eva, e ele vai terminar com o povo de Deus fazendo exatamente isso. E Gênesis, o capítulo 3, o verso 13, quando Deus foi até Eva e pergunta o que aconteceu, ela responde assim:
Disse o Senhor à mulher: o que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É este ser que nós temos que conhecer os seus enganos. Muita gente acha que não precisa se preocupar com Satanás e nem conhecer o que ele está aí produzindo e lançando no mercado dos seres humanos a cada dia. Não, nós temos que conhecer sim. Nós precisamos parar, estudar muito bem o que Deus tem a dizer e o que Deus revelou que Satanás vai fazer. Eu quero apresentar para você 3 enganos, 3 fake news, 3 notícias falsas que Satanás produziu para este tempo. Esses 3 enganos ele nunca apresentou no passado de forma tão intensa como vai apresentar agora. Esse engano é para este tempo, foi produzido para este tempo. Que tempo? O tempo do fim, o tempo próximo à volta de Cristo. E qual é o primeiro engano? Bem, eu vou introduzir o primeiro engano colocando para você uma citação do Espírito Profecia. E você presta bem atenção nesta citação. Depois eu lerei um texto da Bíblia. A citação diz assim: pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Veja que a citação que está no livro Verdade sobre os Anjos, página 262, diz que ele tem uma fake news, um engano, uma mentira que é chamada de a obra mestra do engano. O que é essa obra mestra do engano? Que obra é esta? Que tentação é esta? Que engano é este? Que é chamado a obra mestra do engano. Ela conclui: o desenvolvimento do Espiritismo. Então, o primeiro grande problema que nós temos que enfrentar é o desenvolvimento do Espiritismo. Ele é chamado, no Espírito Profecia, pela obra mestra do engano. E onde começou o Espiritismo? Gênesis capítulo 3, o verso 4, descreve onde começou. Então disse a serpente à mulher. O que ela disse? É certo que não morrereis. Ali começou o Espiritismo. Com quem? Tendo quem? Tendo Satanás como autor. Usando quem? Usando uma serpente. Aqui nós temos a primeira sessão espírita, quando um ser incorpora outro ser. Ali está uma serpente incorporando, trazendo dentro do seu corpo outro ser. Essa é a essência do Espiritismo, a incorporação. A origem do Espiritismo, como é dito pela palavra de Deus, começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás, o anjo caído, o anjo rebelde, toma conta do corpo de um pobre animal. E esse animal agora começa a falar. Ali está lançada a base do Espiritismo. As manifestações espíritas, elas sempre existiram, mas elas se tornaram muito fortes em todo o mundo a partir de 1848. 1848 surge o Espiritismo agora de uma forma maior, de uma forma mais ampla, de uma forma mais divulgada. E em 1848 foram escutadas ruídos misteriosos na casa chamada família Fox. Essa família residia nos Estados Unidos, no estado de Nova York. E nessa época começaram a ouvir pancadas, batidas misteriosas nas paredes das casas. E houve um comentário muito grande: o que seria isto? O que eram essas pancadas? E as pessoas ouviam as pancadas e elas batiam, batiam 2 vezes, e do outro lado batia 2 vezes, batiam 3 vezes, do outro lado vinha a pancada de 3 vezes. E começou a ter diálogo, e dizia assim: você está com fome? Se está com fome, bata 1 vez. E vinha uma batida. Isso tornou-se muito conhecido no estado de Nova York, na comunidade de Rochester. E
tornou-se muito divulgado as chamadas pancadas misteriosas na casa das irmãs Fox, que tinham perdido ali alguns familiares. Ellen White anunciou, comenta que estas pancadas misteriosas nada mais eram do que manifestações espíritas, e profetizou que esse fenômeno das pancadas misteriosas, que começou ali em 1848, se propagaria, se desenvolveria rapidamente sob o nome de uma religião popular e enganaria multidões, tornando-se uma peça-chave nos ardis de Satanás nos últimos dias. Então muita gente comentou sobre as pancadas misteriosas, inclusive Ellen White, só que ela foi mais além, ela profetizou, e ela disse o quê? Aqui está as manifestações modernas do Espiritismo, e isso vai se divulgar muito, vai se propagar muito, e será uma maneira de enganar multidões, e além do mais, vai ser uma peça-chave para Satanás colocar ali outros produtos à venda. O que ela falou sobre o Espiritismo? Naquele tempo, após as pancadas misteriosas em 1848, vou ler algumas frases. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque você pode dizer, não, eu sou adventista, ou eu sou de tal religião, eu não tenho nada a ver com o Espiritismo. Eu creio muito no que está na palavra, eu não estou... não vai me atingir isto. Preste atenção o que vai acontecer. Preste atenção para você ver o que Deus revelou sobre o que vai acontecer. O que Satanás vai fazer no fim. Exatamente nesse tempo, o tempo do fim. O que ele vai fazer? Primeiro, o livro Verdade sobre os Anjos, página 262, diz: o mundo inteiro será envolvido por esse engano. Então não brinca com isto. Não desconsidere isto. O mundo inteiro vai ser envolvido com isto. E eu queria que você prestasse bem atenção nisto. O mundo inteiro vai ser envolvido. Segunda coisa, Satanás vai fazer, isso é uma das manifestações, um dos trabalhos dele, fará com que as pessoas fiquem doentes. Fará com que as pessoas fiquem doentes. E depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico. Ela vai ser curada. Ela adoeceu e depois é curada. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Pessoa doente, diagnosticada, doente. Depois, em alguma consulta espírita, sã, diagnosticada sã. Uma grande prova para os adventistas do sétimo dia. Isso está, na verdade, no livro Verdade sobre os Anjos, página 264. O que mais? Seus amados aparecerão em trajes luminosos, tão familiares à vista como quando estavam na terra. Você já imaginou o teu familiar que você chora até hoje, que lamenta até hoje a perda dele? De repente ele aparece e começa a conversar contigo, e começa a falar com você, e começa agora a conviver com você. Você tem ideia do que isso vai fazer na tua cabeça? Outra, Verdade sobre os Anjos, 266. Anjos maus, em forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Presta bem atenção nisso aqui. Anjos maus, em forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras, ou seja, estarão em nossa igreja, estarão em nosso meio, fazendo o quê? Produzindo, pregando um espírito de descrença. Descrença no quê? Descrença naquilo que a Bíblia diz sobre a morte. Eles vão dizer, olha, o teu parente já apareceu. A nossa compreensão do que a Bíblia diz sobre o estado do homem na morte estava equivocada. E essas pessoas começam a pregar. E eu queria te levar a pensar, imagine um líder, um pastor, agora se levanta na sua igreja e começa a dizer, pessoal, como nós entendemos está equivocado. Nós devemos entender agora desta forma.
E na sua casa chega um familiar que morreu. Na outra casa chega também um líder da sua igreja, começa a dizer que estamos errados da forma como cremos até então. Você já imaginou o que isso vai fazer na sua cabeça? Será terrível. Este é um dos enganos para esse tempo e será um dos mais violentos que ele vai fazer. Mais um texto. Se os seus pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, vocês serão afastados dos fundamentos. Verdade sobre os anjos 270. Quem não tiver convicções por conta própria, por si mesmo, da verdade da palavra de Deus, vai balançar. Vai balançar. Então, meu querido, o meu desafio para você é: aproveite esse tempo para conhecer por você mesmo, para estudar e saber por você mesmo por que você crê, por que você pensa assim. Não pense porque o outro te ensinou, você tem que pensar porque você leu, você estudou, você chegou à conclusão que é isto, então agora você crê. E quando vier alguém, seja pastor, seja o ancião, seja quem for que Satanás vai usar para dizer que você está errado, você vai dizer o quê? Está escrito dessa forma e eu vou ficar com o que está escrito. Vou contar uma história para vocês agora, verdadeira. Desculpe. Essa história aconteceu na Guerra do Vietnã. Ela foi publicada no ano de 1980 por uma revista que hoje não está mais em circulação, a revista O Atalaia, pela Casa Publicadora Brasileira, uma editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está na edição da revista O Atalaia do mês de agosto de 1980, na página 8. A história é um pouco longa, eu vou tentar resumir o máximo possível para não cansá-los tanto nesse estudo da tarde. Durante a Guerra do Vietnã, a senhora Reynolds vivia na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ela orava todos os dias por seu filho único, que estava na guerra. O jovem escrevia para a mãe cartas, contínuas cartas, dando notícias, mas um dia as cartas pararam de chegar à sua caixa do correio. Passaram-se 3 semanas sem ela receber nenhuma carta. Numa manhã, um carro do exército para em frente à sua casa. Uma pessoa fardada, com a farda militar, desce, entrega um envelope e diz para ela: sinto muito. E no envelope era um telegrama e dizia o seguinte: fomos informados que seu filho desapareceu em ação de guerra e possivelmente foi morto. Ela não podia acreditar. Ela havia orado por seu filho todos os dias, insistentemente, pedindo proteção a ele, e provavelmente agora o seu filho estava morto. Poucos dias mais tarde, uma vizinha veio visitá-la para consolá-la e disse a ela o seguinte: por que você não vem à minha casa na próxima terça-feira à noite? Temos uma reunião onde falamos com nossos amados que faleceram. Eles se comunicam conosco. Ela disse que, segundo a Bíblia e a sua crença, os mortos não sabem coisa nenhuma do que acontece no mundo dos vivos e, portanto, ela não iria. Uma semana mais tarde, sua vizinha regressou, declarando algo assustador. Adivinhe, disse a vizinha, o que aconteceu na última reunião lá na minha casa. Quando nos reunimos, a noite passada, seu filho apareceu. Ele lamentou muito que você não quisesse encontrar-se com ele. Na próxima terça-feira, a senhora Reynolds ocupava seu lugar na casa da vizinha, enquanto esperava ansiosamente pela aparição do filho. A reunião começou e uma silhueta, não muito nítida, mas era o filho. E houve o seguinte diálogo: olá, mamãe, disse-me mansamente. Falaram por quase 1 hora e combinaram de se encontrar novamente na semana seguinte.
Durante 6 meses, mãe e filho se entrevistaram cada terça-feira à noite. A senhora Reynolds, que era cristã, cria no que a Bíblia dizia, procurou seu líder espiritual e contou o que estava fazendo. E reclamou do seu pastor, que ela tinha sido enganada tantos anos na igreja a qual frequentava e a qual era membro. Pediu então que, por favor, o pastor retirasse seu nome da lista do rol dos membros da sua igreja. Cada terça-feira, a senhora Reynolds aguardava ansiosamente a aparição do seu filho David. Falavam sobre muitas coisas que só os dois conheciam, o que dava a ela, a mãe, completa segurança que estava de fato falando com o filho. Numa sexta-feira, pela manhã, a campainha da casa da senhora Reynolds toca. Ela abre a porta e quase cai. Ali estava David. E ela, não entendendo o que estava acontecendo, pergunta: por que você veio hoje? Os nossos encontros são nas terças-feiras. O filho, sem entender, pergunta: mamãe, do que você está falando? A guerra acabou? Eu voltei da guerra? Por fim, a senhora Reynolds entendeu que o seu filho estava diante dela em carne e osso. Mas então o que aconteceu que levou o exército a dar a notícia que ele havia morrido? David não havia morrido, mas ele tinha se separado da sua unidade por algum tempo e sofrera sofrimentos que precisara ser tratado em um hospital, e assim não pôde se comunicar, e o exército desorganizado ali naquele setor achou que o menino tinha morrido. A pergunta que temos que fazer é: com quem a senhora Reynolds conversou por 6 meses? Com quem ela esteve conversando? O filho havia sido dado como morto pelo exército, mas o filho estava vivo. O livro Verdade sobre os Anjos diz: Satanás tem poder para fazer surgir parentes. Os homens, Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência dos seus amigos falecidos. Ele tem poder para isso, ele fez com a senhora Reynolds. A contrafação é perfeita, diz ela. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Verdade sobre os Anjos, página 263. O desafio que Deus deixou para o povo do fim é que conheçamos bem este erro, saibamos o perigo que ele representa para o povo de Deus nos últimos dias. Meu amigo, não se iluda, não será algo fácil. Como já disse, imagine o que isso provocará na sua mente, aparecer diante de você um familiar que você chora a morte dele até hoje. Imagine o que isso vai provocar. Imagine agora um líder de sua igreja começar a pregar que nós estamos errados. Um pastor aí muito querido por você começar a dizer que estamos errados. O desafio dessa geração é saber com muitos detalhes os planos de Satanás para não sermos enganados. Este é o primeiro engano. Qual é o segundo? O segundo que Deus revelou é terrível. E este engano é só e só mesmo para o tempo do fim, bem no fim. O primeiro, ele já começou um pouco mais cedo, mas esse agora que eu vou mencionar é só para esse tempo. O que diz? Testemunhos Seletos, volume 3, página 142, diz: a substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Aqui é apresentado o segundo engano, e é chamado o derradeiro ato. Em outras versões diz o último ato. Então nós já vimos a mãe dos enganos, a base dos enganos, ali apresentado como sendo o espiritismo, a obra mestra do engano, a base. Agora nós estamos vendo o derradeiro ato do drama, que é o quê? A substituição da lei de Deus por outra lei, dizendo que agora é o domingo. Os protestantes dos Estados Unidos
Serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma. Já estudamos bastante esse tema, mas só repetindo, protestantismo dando uma mão para o espiritismo e outra para o catolicismo. E fruto dessa unidade procurarão os Estados Unidos para produzir um decreto. E qual será a razão por que esse decreto vai ser produzido? Grande Conflito 587 diz: todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Percebeu? A corrupção vai estar no mundo inteiro de forma intensa, por mais que alguns queiram vencer a corrupção, ela é maior do que todos, ela está em todos os cantos. E essa tríplice união vai dizer que essa corrupção desenfreada é fruto das pessoas estarem profanando o domingo. E esta lei, esse decreto, se for feito, vai levantar a moral, vai tornar os homens melhores. Grande Conflito 591 diz: lamentarão a grande impiedade do mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de rebaixamento moral se deve à profanação do domingo. Então eles vão dizer que está baixa moral porque o dia de domingo está sendo profanado. Presta atenção agora. O segundo grande desafio que Deus deixou para a geração do fim é saber que o último ato de Satanás é realizar uma fusão entre espíritas, protestantes e católicos. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora para não confundir. Quem vai tomar a liderança dessa fusão é o protestantismo, mas quem vai unir esses três é o espiritismo. O espiritismo permeia nas três correntes religiosas. O espiritismo já domina as três correntes religiosas. Os protestantes liderarão, mas o espiritismo será como a cola, como aquele que une, como aquele que junta todas as peças. Veja, para você que gosta de estudar, como as manifestações espíritas são aceitas entre católicos e protestantes, principalmente pelas religiões pentecostais e neopentecostais. O movimento carismático foi adotado pelos pentecostais no ano 1960 e pelos católicos em 1967. E hoje nós temos manifestações espíritas nas mais diversas formas. Por exemplo, quem frequenta uma igreja neopentecostal ou pentecostal e onde recebe o dom de línguas, as manifestações ali, ao receber o tal de dom de línguas, é a mesma que acontece numa casa de umbanda, quando é incorporado ali algum espírito. As reações físicas, as palavras, o tom de voz é o mesmo. Nós temos o espiritismo científico para pegar a classe mais alta, as pessoas mais cultas, que é a ufologia, os discos voadores que andam por aí, assombrando muita gente. Nós temos o espiritismo popular para pegar uma classe mais simples, que é a umbanda, que é o candomblé e essas outras crenças. Portanto, meu amigo, o espiritismo já está bem alastrado em todos esses segmentos. E este é o último ato, é o derradeiro. Mas agora vem o terceiro e último das três fake news. Qual é este? E como é chamado esse último ato? O primeiro engano é a obra mestra do engano. O segundo é o derradeiro ato, o último ato. E o terceiro? O terceiro é descrito assim no Grande Conflito 624, como ato culminante. No grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Pegou as três palavrinhas, as três pequenas frases. O primeiro engano é a obra mestra, é a base, é o alicerce. O segundo engano é o derradeiro ato, é o último ato. E o terceiro é o ato culminante, o maior. A última carta da manga agora é retirada para enganar. E qual é esse? Como último ato,
aliás, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personifica a Cristo. E como vai ser? Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dado por João no Apocalipse. Ainda na página 624 do mesmo livro diz: ressoa nos ares a aclamação de triunfo, Cristo veio, Cristo veio. Ainda na página 624, sua voz é meiga, branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Ainda na mesma página diz: cura as moléstias do povo. Então, em seu pretenso caráter de Cristo, faz uma coisa: alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, declarando que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando do seu nome. Você tem ideia do que isso vai fazer na cabeça da última geração? Vamos juntar agora os enganos. O primeiro, um familiar teu aparece. É um terremoto na tua cabeça, lançando dúvidas sobre a tua crença de que os mortos não sabem nada. Depois na tua igreja, dentro da tua igreja, aparecem pessoas que você confiava, pessoas que viveram a fé ao teu lado, dizendo que nós estamos equivocados, que a compreensão que tivemos até aqui está errada. Segundo, se faz uma lei para santificar o povo, para melhorar a moral do povo, para elevar o nível social do povo, religioso do povo, das famílias. Um dia para parar, um dia para descansar, um dia para estar com a família, um dia para a natureza se recuperar. Uma coisa boa. E a terceira, aquele que nós estamos esperando, ele aparece. E por que ele aparece? Ele aparece para isso. Essa última estratégia é personificar a Cristo, é fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. O maior pedido nosso é que Cristo volte logo. O sonho nosso é que Cristo volte. Nós oramos todos os dias pedindo: Jesus, vem nos tirar, vem nos buscar, vem nos salvar desse mundo. Pois agora ele veio. E quando ele veio, muita gente vai entender o fruto das nossas orações. Ele veio nos buscar. Meu querido, esses 3 enganos vão balançar a geração do fim. E eu quero dizer para você uma coisa agora, para você prestar bem atenção nisso. Esses 3 enganos, todos eles acontecerão enquanto a porta da graça está aberta. Com que propósito? Tirar pessoas do caminho de Deus e levá-las para o caminho de Satanás. Tirar pessoas que estavam se preparando para o céu e levá-las para o inferno. Esse é o propósito, esta é a chance. Mas preste bem atenção agora. Qual é o grande medo de Satanás? O que ele mais teme? O que ele mais teme está no grande conflito 516. Nada há que o grande enganador mais receie que o familiarizemos com seus ardis. O grande medo de Satanás é que você saiba tudo isso que eu estou te contando agora. E que você repasse para os outros. E que essa mensagem chegue a milhares de pessoas. Esse é o desespero dele. Esse é o medo dele. Porque ele preparou um engano, entendendo que ninguém iria saber. E que todo mundo iria se envolver com esse engano. Nós temos a palavra revelada do Senhor, para não sermos enganados. Deus nos deu muita informação, Deus nos deu muita luz, para não sermos enganados. E você não pode ser enganado, porque está tudo claro, está tudo revelado. Mas você tem que ter suas próprias convicções. Qual é um dos desafios da geração do fim? Conhecer em profundidade o que Deus diz e em profundidade as estratégias de Satanás. Veja mais o que Deus revelou em Apocalipse 20, o verso 7, a primeira parte. Quando terminarem os 1000 anos,
Satanás sairá solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. Ou seja, ele engana antes da porta da graça se fechar e ele engana depois da porta da graça se fechar. Ou seja, que eu quero dizer isso para você, o trabalho dele, a grande tarefa dele, a missão dele é enganar. E não pense e não se engane que você, adventista do sétimo dia, vai estar na boa vida. Você vai estar tranquilo, isso não tem nada a ver contigo, isso não vai mexer comigo, isso não significa nada para mim. Não subestime os 3 últimos enganos. Eles vão mexer com a nossa cabeça, esses enganos vão mexer com todos nós. E muita gente vai sair. Por quê? Muita gente vai sair porque ele sabe muito pouco. E o pouco que ele sabe é que ele ainda ouviu dizer. Ah, o pastor da minha igreja fala, a minha igreja ensina, mas e você sabe o quê? Pouca coisa, quase nada. É um candidato sério a ser vítima dos enganos de Satanás. Amigo, o engano é mais fácil da gente descobrir quando ele vem pelo lado negativo. Quando vem pelo lado negativo, eu já sei que vem de Satanás. De cara eu já descubro, esse vem de Satanás. Mas o grande estratégia de Satanás é colocar seus enganos todos com cara positiva. Esse é o problema. Quando os enganos vêm pelo lado negativo, pela maldade, eu já sei que isso vem. De que fonte vem? Eu sei, vem de Satanás. Os 3 enganos, os 3, virão todos revestidos com coisas positivas. Nossa cabeça está programada assim, o que vem negativo é de Satanás, o que vem de positivo é de Deus. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14, diz que ele se transforma em anjo de luz. Aqui está o problema. Se ele viesse com a cara lavada e colocar seus enganos com a sua cara, nós saberíamos que é de Satanás. Mas ele tem poder de se transformar num anjo de luz. E aqui que é o problema. Aqui que reside o grande desafio para nós. Paulo, sob a inspiração divina, está dizendo que o mestre do engano virá portador, virá coberto de luz. Ou seja, ele vem como se fosse Deus. Ele vem apresentando todas as suas tentações de forma positiva. As tentações mais difíceis são as que vêm com apelo positivo. As negativas são fáceis de descobrir, mas a que vem envolvida em algo positivo, em algo bom, é muito difícil. Essas 3 tentações acontecerão, serão muito fortes antes da porta da graça se fechar e virão todas elas com apelos muito positivos e muito bons. Relembre ou lembre o que aconteceu com Cristo. As 3 tentações que Satanás apresentou com Cristo eram apelos positivos ou negativos? Todos positivos. A primeira era fazer pão para comer e estava com fome. As piores tentações a serem vencidas é aquela que vem com a cara positiva. Note agora de forma bem rapidinha, vamos relembrar a primeira tentação, a obra mestra do engano. Qual é a tentação? Rever os familiares, rever pessoas que amamos, unidade familiar, a família reunida de novo. Não é bom isso? Claro que é bom, é positivo. A segunda, acabar com as divisões da sociedade, um dia só, parar com essa briga entre igrejas agora, todos no mesmo dia para as igrejas, ou passeando com a família, ou vivendo em harmonia. Unidade social agora. A terceira, Cristo vem à terra, o ato culminante do engano, cheio de boas intenções, unidade com o céu. Agora o céu e a terra estão em comunicação direta. Cristo está vindo agora contando as parábolas, ensinando e dizendo, olha pessoal, agora não é mais sábado, agora é domingo. Você tem ideia o que isso vai fazer na sua cabeça? Ah, meu querido, só vai vencer aquele que saber usar muito bem a arma que Jesus usou. Jesus venceu as 3 tentações com a poderosa arma. Está escrito, você vai vencer se usar esta arma. Como já li e vou ler de novo, nada há que o grande enganador mais receie que o familiarizemos com seus ardis. O desafio dessa geração é conhecer bem os planos de Satanás e estar firmes
como aço naquilo que Deus diz. Segunda Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem vai vencer? Aquele que crer por si mesmo no que Deus diz e no que Ele revelou aos seus profetas. O maior perigo hoje é de você ser um crente por convicções dos outros. Eu sei porque o meu pastor fala. Eu sei porque o meu pai diz. Mas e você por você mesmo sabe o quê? Eu não sei quase nada. Será vítima muito fácil desses enganos. Para nós sermos vencedores, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus. Saber muito bem o que Deus diz. Estudar este livro, horas e horas com este livro. Gastar tempo com este livro. Buscar no Espírito Profecia ampliar o conhecimento. Ler muito. Conhecer em profundidade. Porque se nós formos a geração do fim, muitos, com facilidade, serão enganados. Lembre-se, só vencerá quem conhecer muito bem a palavra de Deus. A palavra revelada através dos seus profetas. E também saber, conhecer todas as estratégias de Satanás. Termino fazendo um desafio para você. Seja um crente por você mesmo. Tenha suas próprias convicções. Não tenha sua religiosidade baseada no que a igreja ensina ou no que o seu pastor ensina. Não seja crente só por ouvir. Saiba por você mesmo, através do estudo da Bíblia e do Espírito Profecia. Gaste tempo lendo, estudando, conhecendo a verdade em profundidade. E em profundidade todos os detalhes das enganações de Satanás. 3 fake news. Espero que você não caia em nenhuma. Espero que você seja um vencedor. Mas não subestime as 3 fake news. Não subestime os 3 enganos. Esses 3 enganos foram preparados exclusivamente para este tempo. Vão estar no mercado exclusivamente no tempo do fim. Com que intenção? Enganar você. Que Deus te abençoe. Que você seja um vencedor em todos os sentidos. Quero convidar você agora a orarmos e depois, se tivermos alguma pergunta, nós responderemos. Então vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos a sua palavra. Temos tanta revelação que nos mostra, nos adverte, nos ensina como viver em segurança. Senhor, louvamos o teu nome por gastarmos esse tempo estudando a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos revelar tantas coisas, nos ensinar, nos mostrar. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia dedicarmos um bom tempo para te conhecer. Conhecer os teus ensinos e também conhecer o que o Senhor revelou sobre a maneira, as tentações, a forma como Satanás vai trabalhar no tempo do fim. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos muito seguros na tua palavra. E quando tivermos que enfrentar essas 3 terríveis tentações, que usemos a arma que Cristo usou. Está escrito. Que a tua palavra esteja na nossa mente e que possamos com muita habilidade apresentar o está escrito diante de cada tentação. Abençoe cada filhinho teu que está acompanhando este estudo. Ajuda-os, abençoe-os e nos dê dias felizes na tua presença, dias de muito estudo e de muito envolvimento com a tua palavra. Abençoe a cada um de nós, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Vamos ver então se temos aqui alguma pergunta. Temos uma aqui, e vamos ver, aqui está, achei aqui. É do meu amigo Wilson. Pergunta: além de estudar a palavra de Deus, nós como membros da igreja, como leigos, como acreditarmos nos líderes da igreja? Bem, meu amigo Wilson, você vai estudar a palavra, vai ler o que Deus diz e vai ficar atento. Vai ficar atento. Nenhuma pregação, seja de quem for, que contrariar o que a palavra diz, esse pregador está errado. Seja quem for o pregador. Ah, mas é o pastor fulano. Está errado. Pastor não é fonte de autoridade.
Para nós, fonte de autoridade, irmão Wilson, é o que Deus diz. Deus é a fonte. Ali é que está a verdade, e não o que as pessoas dizem. Eu posso estar com a verdade enquanto eu estiver falando a verdade. O momento que eu pegar e disser coisas que contrariam a verdade, eu já estou falando a mentira. Então, por isso que nós temos que estudar. Porque eu tenho que ficar atento à pregação. De repente, a pregação daquele irmão que eu confio tanto, ou de um pastor que eu confio tanto, contradiz um texto da Bíblia Sagrada, contradiz uma revelação do Espírito de Profecia, eu conheço, eu vou lá e digo para ele, ó, meu amigo, você errou. Aqui diz o contrário do que você falou hoje para nós lá na igreja. Então você está equivocado, corrija a tua explanação. Por isso, irmão Wilson, e aos demais irmãos, que nós temos que conhecer, porque senão a pessoa fala e eu digo amém. Não, eu não posso dizer amém, mas para eu não dizer amém, eu tenho que conhecer. O que acontece hoje? Nós temos uma geração que lê muito pouco, estuda muito pouco, conhece muito pouco. A Bíblia é pouco estudada pela geração de hoje. E se esta geração quer vencer, não quer ser enganada, ela precisa rever sua forma de se portar com a Bíblia. Ela precisa estudar mais. Ela precisa parar de gastar tempo com algumas coisas e começar a gastar tempo em conhecer o que Deus diz. Aí ela estará segura para dizer, está escrito, diferente do que você falou. Tá ok, meu amigo? Mais alguma? Não? Muito obrigado então a todos vocês. Foi um prazer ter estado na tua companhia. Que Deus te abençoe muito, estude muito, leia muito, conheça muito e lembre-se, a arma que nós temos contra as tentações está escrito. Mas para isto, você tem que conhecer, você tem que saber, você tem que estudar. Então leia muito a Bíblia, leia muito o Espírito de Profecia e você estará muito bem preparado para enfrentar os dias finais, se formos nós a geração do fim. Que Deus te abençoe, um bom final de sábado e uma semana abençoada para você e até sábado que vem. Um abraço a todos.